Bom dia, meus queridos! Ai, que alegria estar aqui com vocês de novo. A Lilian falou que eu sou figurinha carimbada, eu me sinto em casa mesmo aqui, muito em casa. Me sinto como de vocês. Quando a gente chega na casa de um amigo muito amado, ele não fala assim, sinta-se em casa? Pois é, eu me sinto. É exatamente assim que eu me sinto. Uma honra, uma alegria. E hoje nós temos um desafio, um grande desafio, que é continuar aprendendo de Deus sobre esse tema que é central na fé cristã. Quando uma pessoa se converte, se torna um cristão, ele precisa saber sobre permanecer, ele precisa entender sobre permanecer. E esse termo e esse texto são tão conhecidos nossos, que quando a gente está diante de textos assim conhecidos, a gente tem um grande desafio. Qual é o desafio do texto conhecido? Que a gente já sabe de cor. E a gente passa por ele desapercebido, sem atenção, sem curiosidade, né? E às vezes sem novidade. E essa foi a minha oração para o Senhor. Eu falei, Deus, eu tenho diante de mim um desafio muito grande, que é compartilhar com os meus irmãos sobre um texto que nós já conhecemos e conhecemos bem. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é nova. Ela sempre se atualiza na nossa vida. E enquanto eu fui estudando esse texto, Deus foi trazendo muita novidade ao meu coração. E eu quero dizer para os irmãos que eu fui tremendamente abençoada pelo que Deus compartilhou comigo e que eu estou aí no mesmo barco que vocês. Eu fui confrontada e o meu desejo é que um dia eu possa viver isso em toda a sua essência, né? Então eu espero que juntos hoje nós cresçamos e que a seiva que vocês recebam não venha do meu coração. Meus irmãos, o meu coração não tem nada bom para compartilhar com vocês. Mas eu espero que a seiva que a gente receba hoje venha lá do trono da graça, do próprio Espírito Santo de Deus. E que Ele ministre a palavra dele nos nossos corações. Amém? Muito bem. A gente vai hoje ler o texto de João 15. O texto que fala da videira verdadeira. O texto que Jesus usa as palavras, permaneçam em mim. E antes que a gente leia esse texto, eu quero contextualizar você o que estava acontecendo no momento que Jesus está falando isso para os discípulos. Essa conversa aconteceu entre Jesus e os seus discípulos. E nesse momento, no livro de João, Jesus estava na última ceia, num momento de muita dor e tensão. O clima entre Jesus e os discípulos estava muito tenso, porque Jesus já sabia que ele morreria, Jesus estava próximo da morte, mas os discípulos não estavam entendendo nada. E Jesus estava ali nos últimos momentos ministrando com os discípulos aquilo que eles tinham que aprender, aquilo que eles tinham que saber sobre como seria a vida sem ele. Como seria a vida sem Jesus? O que aconteceria depois que Jesus fosse embora? O que a gente tem que fazer? Para onde a gente vai? O que a gente fala? O que a gente faz? Então Jesus está num momento muito difícil, de muita tensão, de muita angústia, ministrando o coração dos discípulos e ensinando para eles como que era a vida cristã. Quando a gente volta um pouco, lá no capítulo 13, Jesus inicia aquele momento lavando o pé dos discípulos. Ele inicia dizendo para os discípulos assim, olha, no meu reino, no reino de Deus, o nosso lema é servir. E vocês sabem que lavar os pés naquela época era algo que só escravos faziam. Era inimaginável, até que um amigo lavasse o pé de outro amigo. Pé era uma coisa muito, muito, muito suja. Ninguém pegava no pé do outro. E aí já começa um choque grande, porque como assim? Como assim? A gente vai lavar os pés uns dos outros? Eu imagino até que quando Jesus chegou para lavar ali o pé de Pedro, Pedro falou, não, Senhor, o meu pé não. Pensando assim, meu Deus, se ele lavar o meu, eu vou ter que lavar o dos outros, né? É isso? É assim que a gente vai viver agora? E aí Jesus segue conversando e explicando para os discípulos que no reino de Deus a gente deveria se amar uns aos outros, para que então o Pai fosse conhecido. E ele também diz para os discípulos que eles vão chegar a Deus somente por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão vendo a mim? Vocês estão vendo ao Pai.
E aí ele promete que ele vai embora, mas que Deus enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E os discípulos não deviam estar entendendo mesmo nada. Eles começam a perguntar para Deus, mas Deus, para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer? Como que vai ser? E aí é nesse contexto que Jesus, apresenta a parábola da figueira. Que nós vamos ler agora, em João, capítulo 15, versos 1 a 8. Ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançada fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham e lançam no fogo e o queimam. Mas, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, quando Jesus introduz essa metáfora, os discípulos imediatamente entendem o que ele está querendo falar. Faz muito sentido para os discípulos o que ele está querendo falar. Quer ver? Se eu falar assim para você, lá vai o pastor Udi achando que é o Neymar. Você entendeu o que eu quis dizer? Imediatamente. Você entendeu, não entendeu? Que ele está achando que ele é bom de quê? De bola. Se eu falar para você assim, nossa, a rua hoje está vazia, parecendo pandemia. Você entendeu o que eu quis dizer? Na hora. Se você perguntasse isso para uma pessoa 50 anos atrás, ela não entenderia nenhuma das minhas metáforas, não é? Muitas vezes esse texto faz pouco sentido para a gente porque a gente não entende essa metáfora. A gente não tem vivência com videira. O que é videira? A gente não conhece sobre poda, sobre agricultor. Mas isso aqui, essa metáfora para os discípulos era tão lógica quanto a que eu fiz agora com você sobre o Neymar, sobre a pandemia. Porque a videira era uma das principais culturas da região, agrícolas. Todos os judeus estavam muito acostumados com vinho, com uva, com agricultor, com poda, com ramo queimado, com ramo que não dá fruto. Isso aqui era do dia a dia deles. E era tão do dia a dia deles que ao longo da Bíblia existem várias metáforas que ligam o povo de Israel à imagem de videira. Quando um judeu que conhecia a palavra, que conhecia a lei, ouvia a palavra videira, ele sabia que essa palavra era muito associada ao povo de Israel. Ao longo da Bíblia, Deus diz para o povo de Israel que eles são como videira. Ou videira frutífera, ou videira que não dá fruto. Quer ver? Lá em Salmo 80, de 8 a 9, a Bíblia fala assim: trouxeste uma videira do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Olha aqui, Deus está comparando Israel a uma videira que Deus tirou lá do Egito e plantou lá em Canaã. Em Isaías 5, de 1 a 7, ele fala: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Percebe? Como Deus está simbolizando Israel a uma videira. A gente vai achar essa metáfora em vários outros textos, em Jeremias, em Ezequiel. Então, quando um judeu ouvia a palavra videira, ele sabia, nessa metáfora espiritual, que estava sendo falado sobre a religião, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. E aí é nesse contexto que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira.
O que Jesus está dizendo é, agora, a partir de agora, o reino de Deus chegou. E vocês não vão tirar mais a seiva de vocês da religião. Vocês não vão tirar mais a seiva de vocês da tradição judaica. Vocês não vão tirar mais a seiva de vocês dos princípios religiosos. Vocês vão tirar a seiva de vocês de mim. Eu vou alimentar vocês. É em mim que vocês vão dar frutos. Na prática, isso significa que a vida espiritual agora, ela não vai vir mais da religião, ela vai vir da comunhão com Jesus Cristo. E isso é muito inovador para o povo de Israel, porque todas as alianças de Deus com o seu povo eram pactuais, eram feitas com o povo. Era aliança com o povo. E agora, Jesus está falando que cada um dos seus discípulos é um ramo. Jesus está fazendo aqui uma aliança individual com cada um dos seus discípulos. Os frutos agora não vão vir mais de um sistema religioso. Eles vão vir do próprio Espírito de Deus, que flui por meio da videira. A gente tem na Bíblia a história de uma pessoa que estava enxertada na videira que não é verdadeira, no sistema religioso. Vocês se lembram do jovem rico? Marcos 10, vamos lá, versos 17 a 22. O jovem rico, ele estava ligado à sua tradição religiosa. Ele era um religioso exemplo. Ele fazia tudo direitinho. E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não sabes? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho guardado e eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. O amou. O coração de Jesus se encheu de misericórdia por aquele jovem cego. Ele disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, entristecido por essa palavra, retirou-se, porque possuía muitos bens. Esse jovem aqui tirava sua seiva da obediência a regras, status religioso. E Jesus fala para ele: eu quero te enxertar em outra videira. Eu quero te colocar em outro reino. Vai e abre mão de tudo isso e vem permanecer em mim. Porque quando você permanecer em mim, você terá a vida eterna. Não é sobre dinheiro, meus queridos. A conversa aqui não é sobre dinheiro. A conversa aqui é sobre dependência. É sobre nutrição espiritual. Mas esse jovem rejeita a videira verdadeira. Era muito para ele. Era muita entrega. Sabe por quê, meu querido? Porque para a gente estar na videira verdadeira, a gente precisa entregar tudo. Tudo. Inclusive os nossos esforços. Porque Jesus fala: sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus está falando para aquele moço que as regras que ele seguia não poderiam entregar para ele
a vida eterna. E não é isso que muitas vezes a gente tenta fazer, meu querido? A gente às vezes ouve, você precisa ler mais a Bíblia, vocês precisam estudar mais, vocês precisam jejuar mais, vocês precisam orar mais. Como se tudo isso fosse então, enfim, nos fazer pertencentes do reino. Como se então assim, nós fôssemos então conhecer a Jesus. Métodos, estratégias, disciplinas. Que nós miseravelmente falhamos e falhamos e falhamos e falhamos de novo. Ou que então nós nos enchemos de teologia, nos enchemos de Bíblia, fazemos orações bonitas. E isso nos leva a uma arrogância espiritual que os fariseus experimentavam. Nós somos bons, nós damos frutos, nós somos a igreja correta. Tudo isso é importante. Ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar a Deus. Tudo isso é necessário, meu querido. Mas tudo isso é meio de graça de Deus para nós. Não é por isso que nós nos tornamos dignos diante de Deus. Não é isso que nos faz aceitáveis diante do Senhor. Isso é uma resposta de amor que nós damos a Jesus quando nós entendemos quem é Ele. Porque Jesus, ele não é só adorável, ele também é desejável. E quando nós entendemos quem é Jesus, nós queremos estar com Ele, nós queremos conhecer dEle, nós queremos buscá-lo, nós queremos adorá-lo, nós queremos jejuar, nós queremos a sua presença, mas em humildade, de joelhos, entendendo que sem Ele, nada podemos fazer. E teve um homem na Bíblia que, diferente do jovem rico, entendeu isso. Ele literalmente caiu do cavalo. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 3. Nós vamos ler dos versos 4 ao 11. E eu vou pedir licença para vocês para ler na versão Nova Linguagem de hoje. Especialmente esse texto, nessa versão, eu achei belíssimo. Então, se você não tiver essa versão disponível aí, eu vou pedir para você escutar a minha leitura. Filipenses 3, nós vamos ler do verso 4 ao 11. Paulo é quem está falando aqui, o apóstolo Paulo. Ele diz assim: ainda mesmo que eu pudesse confiar na minha carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu posso confiar ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto à dedicação ao zelo religioso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça baseada na lei, irrepreensível. Mas tudo que para mim era vantagem, agora eu considero perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo isso como lixo. Se comparado com a grandeza de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por Ele, eu renunciei a tudo e considero tudo como nada para poder ganhar a Cristo. Eu quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas que vem por meio da fé em Cristo Jesus, a justiça que vem de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, tornando-me semelhante a Ele em sua morte, para de alguma maneira eu chegar à ressurreição entre os mortos. Percebem, meus queridos? O que Paulo está dizendo aqui é: se alguém tem moral, esse alguém sou eu. Eu conheço a lei, eu faço tudo corretamente, eu sou fariseu, eu sou da linhagem de Israel, eu sou circuncidado. Se alguém tem moral aqui, esse alguém sou eu. Só que quando eu cheguei diante de Jesus Cristo de Nazaré,
todos os meus títulos, todos os meus conhecimentos, tudo aquilo que eu considerava glória é lixo. Porque os meus frutos não vão vir por aquilo que eu sou. Os meus frutos vão vir por aquilo que Ele é em mim. Então a minha busca é conhecer a Cristo e não me tornar melhor. É conhecer a Cristo para que Ele me torne melhor. Entendem? É porque diante da glória e da grandeza de Deus, eu vou entender o quão miserável homem eu sou. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que me dava identidade, religião, moral, tradição, isso não pode ser a minha seiva. Agora, a minha seiva é Jesus Cristo. Só que Paulo, ao longo da sua caminhada cristã, passou por muitas podas. Você sabe o que é poda? Tem alguém aqui que cuida de plantinha? Eu matava todas. Matava todas. Agora, por boas influências, estou conseguindo cuidar de 4. Inclusive, ontem eu não as reguei. Estou lembrando agora. Tem algumas plantinhas que, para elas crescerem, a gente precisa podar. Dá uma dó, não dá? A gente arranca assim, ó. Quem é agricultor, quem tem roça, quem tem árvore, sabe disso. A gente precisa fazer a poda da árvore para que ela dê mais fruto ainda. E aí, meu querido, a história é a seguinte. Ou você é como o jovem rico, galho seco, que não consegue, está pendurado lá na videira, ó. Você está lá pendurado em Jesus. Você vem para a igreja, você lê a Bíblia, aos domingos você até ora. Até ora. Mas está seco, não tem fruto espiritual nenhum. Ou você está enxertado em Jesus, recebendo dele a seiva e produzindo fruto. E se você é esse que está enxertado em Jesus, recebendo a seiva e produzindo fruto, e assim eu acredito que você seja, amém? Você vai passar por poda, meu irmão. Eu e você, nós vamos passar por poda. E muitas pessoas acham que essa poda é castigo de Deus. Mas Deus é o nosso Pai de amor. E a disciplina do Senhor, ela vem para o ensino. Ela vem para balizar o nosso coração. Ela vem para nos fazer mais frutíferos ainda. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. A gente leu isso na abertura do nosso culto. Alegrem-se por passar por provações. Pode ser, meu irmão, que você esteja passando por um momento de disciplina de Deus na sua vida. Momento duro, difícil. E eu quero trazer uma boa notícia para você que está lá em Hebreus 12, dos versos 6 ao 11. O autor de Hebreus diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem acolhe como filho. Suportem a disciplina. Deus trata como filhos. Pois qual é o filho que o pai não disciplina? Se vocês forem deixados sem disciplina, da qual todos os filhos participam, estarão sem direito à filiação, serão bastardos e não filho. Eu não disciplino o filho dos outros. Você disciplina? Não. Como é que eu vou disciplinar o filho do outro? Às vezes dá vontade
vontade, né? Mas a gente não faz isso. A gente disciplina os nossos filhos. Então, o que o autor de Hebreus está falando é assim: Deus está disciplinando você, que bom, isso é sinal que você é filho dele. Porque Deus não deixa seus filhos sem disciplina. Além disso, nós tínhamos nossos pais humanos que nos disciplinavam e respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo a sua própria vontade, mas Deus faz isso para o nosso proveito. Presta atenção, meu querido, para que participemos da sua santidade. Verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para os que têm sido por ele exercitados. Amém? Amém? É assim que funciona no reino de Deus. Enquanto você recebe a seiva de Jesus, enquanto você se alimenta dele, enquanto você se nutre de Jesus, a transformação da seiva do Espírito Santo de Deus vai produzindo em você fruto de transformação. E para a gente ser transformado, a gente precisa ser disciplinado. Porque como a Teia falou aqui ontem, não tem nada que a Bíblia nos peça que a gente consiga fazer. Nada. Porque no seu e no meu coração não tem nada de bom que a gente possa oferecer para a eternidade. Então a disciplina, meu querido, vem para que nós sejamos capazes de produzir em Cristo Jesus fruto de justiça e paz. Isso significa que a dor que você provavelmente experimentou, está experimentando ou experimentará em breve, porque os filhos de Deus não ficam sem disciplina, é uma dor que produz fruto de justiça e paz. A poda, ela gera um fruto visível. A disciplina, ela gera um fruto visível. E são esses processos de amadurecimento e de crescimento espiritual que vão nos tornando pessoas parecidas com Jesus. Que vão nos tornando parte dessa videira verdadeira. Meu querido, todo o poder que você precisa para viver uma vida cristã frutífera já está dentro de você. Jesus Cristo, ele tem todo o poder que nós precisamos para viver uma vida cristã frutífera. Você não precisa produzir esse poder. O que você precisa é se conectar a ele. Quem tem Jesus não tem falta de nada. O banquete está pronto. O que aconteceria nas nossas vidas se nós não subestimássemos Jesus? O que aconteceria nas nossas vidas se nós de fato conhecêssemos Jesus? Se nós pudéssemos ter noção do tamanho do seu poder. A gente cantou isso aqui. A ele é todo o poder, toda a glória, toda a força. Jesus fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, a gente pode mover os montes. O tamanho da fé não importa. O que importa é em quem é essa fé. A gente canta que Jesus pode fazer a mulher estéril ter filhos, que ele pode ressuscitar, que ele pode levantar mortos, que ele pode resolver todas as questões. Você acredita nisso de fato? Você vive como se isso fosse verdade? Eu vivo como se isso fosse verdade? O que aconteceria nas nossas vidas se nós desejássemos Jesus? Se nós contemplássemos Jesus, se os nossos olhos olhassem para Ele. O que aconteceria se a gente chorasse a nossa miséria e fosse de fato inundado pela boa notícia da salvação?
O que aconteceria na sua vida, meu irmão, e na minha vida, se a gente de fato conseguisse sentir a alegria da salvação e entender o que é ser salvo em Cristo Jesus? O que aconteceria se diante do nosso problema e da nossa dor, a gente decidisse, em vez de reclamar, em vez de cobiçar, em vez de alimentar o nosso orgulho, em vez de alimentar a nossa ira, em vez de alimentar a nossa autocomiseração, se a gente resolvesse permanecer em Jesus, olhar para Ele, confiar nele. Se a gente resolvesse se colocar como barro na mão do oleiro e falar: quebra, quebra, faz tudo de novo. Quando a gente escolhe se nutrir da seiva, a seiva traz para nós graça. Você sabe o que é graça, meu amigo? Graça é favor imerecido. Ela traz para nós amor. Ela traz para nós um amor que revira todos os nossos padrões de amor de cabeça para baixo. Porque é um amor de quem abre mão de glória e majestade e vem passar frio, sede, calor entre homens miseráveis para dar a eles vida eterna. Quando a gente se nutre da seiva de Jesus, a gente recebe perdão para dividir com os outros. A gente entende que nós não poderíamos fazer nada sem Ele e que Ele nos dá recursos para isso. Então a gente consegue transbordar isso na vida do outro. A gente recebe pertencimento, porque agora você faz parte da videira. Você não é um ramo solto por aí, sem identidade. Agora você faz parte da videira verdadeira. E não só faz parte da videira verdadeira, como produz fruto. Você recebe uma identidade de quem você é em Cristo Jesus. Você recebe uma paternidade, porque você é adotado para fazer parte da família de Deus. Não importa quem tenha sido seu pai ou sua mãe, em Jesus Cristo você tem a restauração da sua dor. E tudo isso, meu querido, Israel tentava encontrar na lei. Se nós permanecêssemos em Jesus, nós com certeza desejaríamos o que Jesus deseja. Ah, que lindo seria. Nós choraríamos pelos valores do reino. Nós arderíamos pelo que Ele arde. Nós teríamos pressa em estar com Ele. Sabe o que aconteceria, meus queridos? Está aí escrito na Bíblia. Nós oraríamos e as nossas orações seriam atendidas. Porque as nossas orações estariam em conformidade com a vontade do agricultor. Nós desfrutaríamos de todo o poder que se encontra disponível em Jesus, por meio da seiva do Espírito Santo. Sabe o que aconteceria na minha vida se eu permanecesse radicalmente em Jesus Cristo? Eu lavaria os pés daqueles que me ofendem. Eu amaria mais os meus vizinhos. Eu choraria por eles diante de Deus. Eu colocaria mais os meus filhos diante de Deus. Eu clamaria mais por eles. Porque eu sei quem é Jesus. A gente dividiria os nossos bens. Porque nós somos peregrinos. Isso aqui, ó, vai tudo embora. A gente seria mais generoso com o outro. A gente dividiria o nosso, não o que sobra. A gente seria sal da terra, luz do mundo. As pessoas desejariam a nossa presença. Elas desejariam escutar o que nós temos para falar. Porque essa nutrição não está vindo de nós, está vindo da videira verdadeira.
Se nós permanecêssemos em Jesus radicalmente, nós seríamos amigos de Deus. Não é assim que ele fala no verso 14? Vós sois meus amigos, se fazem o que eu mando. Você sabe o que significa ser amigo de Deus? Você tem um amigo? Eu tenho aqui uma amiga, uma grande amiga, uma irmã, que caminha comigo há 14 anos. Se eu mandar uma mensagem assim para Lilian: Lilian, aí no Mirante tem um bom cabeleireiro? Ela me responde assim: o que você tem, amiga? Sua vozinha tá tão murcha. Ela é capaz de, ouvindo o timbre da minha voz, saber o que está acontecendo comigo. Você tem um amigo assim? As nossas agendas são impossíveis de se encontrar, mas a gente se encontra. Na teimosia a gente se encontra, a gente quer estar junto. Comemorar meu aniversário sem a Lilian é algo impensável. Não combina, não tem como cantar parabéns para mim se ela não estiver presente. Percebem? Amigo quer estar junto, amigo anda junto, amigo sabe o que o outro pensa, amigo sabe o que o outro sente, amigo conhece a voz, conhece o timbre da voz, conhece as delicadezas, as profundezas. Amigo bate o olho e entende. Isso é ser amigo. E Jesus, o nome que está acima de todo nome, ele convida eu e você, meus queridos, para sermos amigos dele. Só que só tem como ser amigo se a gente permanecer. Se a gente caminhar junto. Se a gente olhar para o que Jesus está fazendo e a gente se juntar a isso. Sabe o que aconteceria se eu e você permanecêssemos radicalmente na videira verdadeira? O versículo 8 fala para nós. Nós daremos muito fruto. Nós seremos discípulos de Jesus. E isso com um único propósito. Que o nome de Deus, do bom agricultor, seja glorificado. Que bom que eu e você nós estamos na videira. Que bom que nós estamos bebendo da seiva. A minha oração para mim e para você é que as podas venham e que quando elas vierem a gente permaneça firme em Jesus, para que a gente aprenda a permanecer e dar muitos frutos. Você quer receber de Deus a vida cristã perfeita que está disponível na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré? Na sua vida? Você quer crescer em aprendizado, no permanecer em Jesus? Eu quero. O banquete está posto. Agora a gente pode se deliciar. Eu quero encerrar a minha palavra com uma história. A história de um jovem homem que tinha pouco dinheiro, muito pouco dinheiro. E ele precisava fazer uma viagem de navio até um lugar que prometia trabalho. Então ele juntou, com muito esforço, todo o seu dinheiro. E a viagem durava 7 dias. Só que ele só tinha dinheiro para a passagem, nada mais. Então ele comprou um pouquinho de bolacha, de biscoito, encheu suas garrafas de água e falou: eu vou suportar essa viagem. São apenas 7 dias, eu vou me alimentar com isso que eu tenho. Chegando lá eu trabalho e consigo comer. E aí ele entrou no navio, foi para os seus aposentos, trancou a sua porta. E todos os dias, os comissários lá, né, como é que chama? A tripulação lá do navio passava e batia. Café da manhã servido, almoço servido. E aquele homem não saía do seu quarto. E aí no 6º dia, uma camareira estranhou e falou: está acontecendo alguma coisa com o homem desse quarto. Ele não abre a porta. E aí, no 6º dia, alguém insistiu e quando ele abriu a porta, ele muito desfalecido, muito fraco,
falou: eu não suporto mais. Será que teria aqui no navio algum trabalho que eu possa fazer para que eu possa então me alimentar? Eu posso lavar pratos, eu posso varrer chão, para que eu possa ter um prato de comida? E aí a pessoa do outro lado falou: meu senhor, eu acho que o senhor não entendeu. Todas as refeições dessa viagem estão inclusas na sua passagem. Pode se servir. Meu querido, há um banquete nos esperando. A seiva é perfeita. A nutrição é completa. A mesa está posta. Não fique no seu quarto comendo bolacha com água. Fraco. Com inanição espiritual. Abra a porta. Está pago. A cruz pagou tudo. É só sentar e se deliciar. Amém?